Boa noite, está começando o programa do SIMP, programa de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, aqui na TVC, canal 9, da Via Cabo e 14 da NET. O SIMP, que está localizado na Anchieta, 279, os nossos telefones 3028-7236, 3225-7236, o nosso e-mail oficial, que também é o nosso endereço no Orkut, simp@simpelotas.com.br, e o nosso site, simpelotas.com.br. Também o nosso Twitter, que é o twitter.com/simpelotas. E além deste nosso programa de TV às sextas-feiras, às quintas-feiras às 18 horas, na 104.5 FM, Rádio Com, o programa Voz Trabalhadora de responsabilidade também dos sindicatos municipais de Pelotas. Também este programa de quinta-feira pode ser ouvido pelo site da rádio, que é radiocom.org.br. E o nosso canal de vídeos no YouTube, conforme aparece no vídeo, youtube.com/user/simpelotas. Então essas são as nossas ferramentas de informação aí e discussão também virtual e real, né, ao vivo também, né, com toda a comunidade pelotense. Uma boa noite, Everton. Boa noite, Douglas. Boa noite a toda a comunidade pelotense. Boa noite aos servidores municipais. Vamos aí mais uma vez tocar a peleia, tentando informar a comunidade pelotense, informar a categoria dos municipários e também abrir o diálogo aí através das mensagens, né? Receber ideias, críticas, perguntas e procurar que o programa, mais uma vez aí, que a gente consiga, segundo tem dito as pessoas, né? Consiga fazer um programa bem dinâmico e bem informativo, né? É verdade. E hoje mais boa noite que na semana passada, né? É verdade, hoje está mais escuro. É verdade. O relógio está... Bom, a gente sempre ficava na dúvida se era boa noite, boa tarde, boa tardezinha, como dizia, né? Programa de rádio. Mas alguns informes: a partir de segunda-feira agora o SIMP volta ao seu horário normal, né? Sempre nos meses de janeiro e fevereiro o horário vai das 8 às 14 horas, sem fechar o meio-dia, e agora volta das 8 às 11h30, a partir de segunda-feira, das 13h30 às 18 horas. Também volta ao horário antigo, né, a nossa dentista, o jurídico, segunda a quinta, das 10h30 às 11h30, ou de segunda a quinta, na parte da tarde, no escritório, né, dos nossos advogados, com uma estrutura nova agora, moderna, né, melhor, próximo ao fórum, né, essa nova, próximo ao Big, próximo ao fórum também, e aí marca por telefone. Quem entrar em contato aí quem entrar no site do SIMP pode ter todas as informações em relação aos locais onde atende o nosso jurídico, por exemplo, a nossa médica, dentista, tudo volta ao horário anterior. E aí vamos fazer mais desses folderzinhos aqui, que permite aí que as pessoas tenham aí em casa todas as informações do SIMP. Também, quem entrar no site da CUT, olha que interessante, né? Site da CUT, cutrs.org.br, vai achar uma matéria do SIMP intitulada SIMP detona balanço geral da Record. Por que foi essa matéria aí, Everton? Super interessante, né? Essa matéria ter chegado ao site da CUT regional é sinal. Dá abraço também, a associação. Dá abraço também, né? Isso para nós é sinal que teve uma repercussão, né? Dentro do estado, não só do município, né? Mais uma vez o SIMP aí se espraiando, né? E levando a luta e a pauta dos municipários para além da cidade de Pelotas. O SIMP detona o balanço geral em relação ao que a gente já comentou aqui em outros programas, que foi o programa do Datena do Rio Grande do Sul aí, que de maneira sensacionalista, despolitizada, de uma maneira direitosa, agrediu os servidores, agentes de trânsito, que estariam, segundo ele, fazendo corpo mole, numa referência aos atestados que os servidores, que os agentes de trânsito estão sendo obrigados a votar por questão de doença, né? E aí ele faz um sensacionalismo, descreditando o servidor, descreditando o médico que deu o atestado a esse servidor, e nós, obviamente, não podíamos ficar calados, assim como já fizemos em relação à educação. Nós levantamos o questionamento e também a denúncia de que a avaliação que é feita em relação a essa denúncia, ela é feita de uma maneira, digamos, tendenciosa, contra os trabalhadores, porque não avalia a realidade do trabalhador. E aí, quando a gente fala em realidade,
fala em questão de baixos salários, em péssimas condições de trabalho, péssima segurança para o trabalhador e também sem respaldo nenhum por parte de sua secretaria, assim se encontra mesmo, né, os agentes de trânsito. Então, o SIMP, obviamente, não podia ficar calado diante de uma palhaçada aí, de uma bobagem que fez o Mota, que é o da Atena do Rio Grande do Sul, sensacionalista aí, agredindo os municipais. Mais uma vez, nós não ficamos calados, né? Isso aí. Para fundamentar um pouquinho em relação à estrutura em que estão inseridos os agentes de trânsito, Pelotas tem cerca de 140 mil veículos, o que, de acordo com o... não é o Detran, é do Estado aqui, aponta que teria que ser a cada 1.000 veículos um agente de trânsito e a cada, não sei lá quando é que vai dar conta, mas existem somente 45 agentes de trânsito para 145 mil veículos, ou seja, menos 100 agentes de trânsito nas ruas, né? Não só nas ruas, porque alguns aí desempenhando o papel administrativo, né? Ou seja, menos ainda vão estar nas ruas, né? Apareceu o nosso site aí, show de bola. Muito bem, Wagner, sim, critica. Brincadeira. Critica a afirmativa de que a gente de trânsito faz de corpo mole. Show de bola, Wagner. Esse aí que o Wagner está mostrando é a página do SIMP, né? O Orkut, né, do SIMP também, os programas de TV da semana passada do lado esquerdo. Muito bom, Wagner. Parabéns, show de bola. Nem nós sabíamos que tínhamos essa dinâmica aí. Legal, valeu, Wagner. Mas também mais 2 informes para a gente começar a entrar na pauta. Encerrou hoje o período de entrega na Eterpel, na estação rodoviária, para quem se inscreveu para isenção, né, no concurso que vai abrir em breve aí, que vai dar a sequência aí em breve na Eterpel, né? Lembrar a todos que foi uma ação judicial que acabou atrasando o concurso, uma ação judicial que o SIMP ganhou, né, baseado numa fundamentação de uma irregularidade dentro do edital. Então a gente conseguiu que agora, segunda, terça e quarta desta semana foram as inscrições para quem fosse pedir isenção, e quinta e sexta ainda, na sequência da semana, para entregar os documentos, né, comprovando aí que não poderiam pagar. Acho que foi uma grande vitória aí do SIMP e de quem necessita de isenção, né, principalmente. Né? Com certeza, através desse processo aí conseguimos uma justiça maior, né, que possibilitou com certeza a diversas pessoas aí que não tinham conseguido o acesso à inscrição, à isenção, né, felizmente aí conseguiram com esse ganho na justiça. Né? Muito bem. E neste domingo é o concurso dos agente comunitário de saúde, né? Neste domingo tem aí este concurso, o acompanhamento do SIMP também. Lembrar a todos, né, que embora uma derrota do SIMP, talvez, dos trabalhadores ainda que estão em atividade como agentes comunitários de saúde ainda hoje, que o SIMP defendeu que estes agentes de hoje, que estão ainda na ativa, tivesse todo esse tempo de trabalho que vem desempenhando como tipo um título, né? Um título, isso, como tempo de serviço. Valesse ponto por tempo de serviço, né? Tempo de experiência aí dentro do serviço público, né? Podendo levar aí para o concurso já entre aspas, uma vantagem aí por ter já essa experiência. Até porque não foi aceito, né? Não é simplesmente, digamos, é uma coisa lógica, né? O cara trabalha como agente comunitário de saúde, ele tem experiência, ele conhece o serviço, e no nosso entendimento isso deveria sim ser levado em conta no momento que esse agente que desempenhava a função de agente fosse realizar o concurso, deveria ser levado em conta sim a experiência que ele tem no cargo, né? Coisa que infelizmente não conseguimos, né, garantir, mas a gente ainda sustenta a posição. Não entendemos o porquê, né, que a experiência tão importante, prática, do cotidiano do agente comunitário de saúde não pode ser levada em conta. Que inclusive é uma própria exigência do edital, que é conhecer a realidade, né? Do local, exatamente. Uma coisa é tu morar na realidade, outra coisa é tu morar na realidade e já está exercendo a função, né, de investigação aí da realidade das pessoas, né? Então, infelizmente foi uma derrota, mas o concurso sai neste domingo e vai ter o acompanhamento SIMP, o Thiago, que vai retornar um pouquinho antes das férias, retorna no domingo das férias, para acompanhar aí, né, o concurso para os agentes comunitários de saúde. Mas já vamos, hoje nós temos 6 vídeos para assistir, é muito vídeo, né? Dos 6,
3 vídeos, são vídeos daqueles que a gente tem colocado, começou acho que há 2 semanas atrás, né? Que são a realidade dos apresentadores como nunca visto, né? Mas vamos começar antes com um vídeo que eu vou remeter uma pergunta da semana passada, né? E sempre que a gente tiver dúvida aqui, principalmente nas questões mais técnicas e talvez mais ainda nas jurídicas, né? Nós, assim que qualquer um dos dois tiver dúvida aqui, não vamos responder, né? E vamos fazer como fizemos aí ao longo dessa semana, investigar aí, falar com o jurídico, que foi uma pergunta do Mastro Antônio, né? O Mastro Antônio, que é talvez um dos mais assíduos, né, telespectadores aqui do nosso programa. O Mastro Antônio mandou uma pergunta na semana passada e eu fiz um recorte de um programa que foi ao vivo há alguns meses atrás, com a Ana Luísa Barcelos, que é do Direito Previdenciário, também da banca do Samuel Schaper, que é o advogado do SIMP, e ela fala exatamente sobre a pergunta que o Mastro Antônio questionou, que é a questão que o pai, no caso do Mastro Antônio, é aposentado e no governo anterior ao Fetter foi tirada a insalubridade dele. É válido? Então vou pedir para o Wagner colocar o vídeo da Previdência, né, que é um vídeo com áudio, onde a partir do que a Ana Luísa vai comentar nesse vídeo, a gente faz uma conversa depois com o Mastro Antônio aí. Todas aquelas contribuições que foram feitas ao longo dos anos, elas de alguma forma, elas terão uma influência lá, quando do cálculo do benefício na hora da aposentadoria. Então, aí entra a seguinte questão, que o Thiago ainda conversávamos antes aqui, em relação aos servidores que recebem uma gratificação, por exemplo, de insalubridade no seu contra-cheque, em função das atividades que desempenham, exporem a sua condição de saúde aos chamados agentes nocivos, aos agentes prejudiciais da saúde. Essa gratificação de insalubridade, ela estará dentro da aposentadoria que recebe de forma direta, digamos assim, de modo que o trabalhador verifique lá no seu contra-cheque, no comprovante de pagamento ali, a gratificação de insalubridade? Não. Ela não constará ali da mesma forma como constava no contra-cheque na época do pagamento do salário mensal. Mas na época em que vocês desempenhavam a atividade com o pagamento da gratificação, a contribuição previdenciária, ela incidia também sobre a gratificação da insalubridade, ou seja, o valor pago para a Previdência tinha também embutido, digamos assim, o valor recebido a título de gratificação por insalubridade. E isto necessariamente, lá quando do cálculo do benefício previdenciário, terá um efeito, não é? Na medida em que houve uma contribuição maior e, por consequência, no momento do cálculo do benefício, isto também será computado. É claro que este cômputo nem sempre ele é perceptível, na medida em que o cálculo dos benefícios é extremamente complexo, e por vezes essa questão da gratificação se dilui diante da complexidade digamos assim, da fórmula utilizada para o cálculo do benefício previdenciário. Muito bem, Mastro Antônio. Embora não seja uma resposta para o Mastro Antônio que ela deu, né? Ela está falando de uma forma geral, como um exemplo, né, de dúvidas que sempre surgem, e o Mastro Antônio, conseguimos encaixar essa resposta para o Mastro Antônio. Então, não aparece, na verdade, insalubridade não incorpora como nomenclatura, né, como vinha sendo colocada no contra-cheque, mas ela é usada como média de contribuição, né, para definição de quanto vai se ganhar na aposentadoria. Não fica destacado no contra-cheque ali insalubridade, mas como participou do cálculo, né, da média para a aposentadoria, com certeza o valor que foi descontado junto com a insalubridade, ou seja, a insalubridade ela acaba contribuindo também para o valor que tu vai receber na aposentadoria. Só que, como a Ana Luísa ali disse, não fica discriminado no contra-cheque, por isso que às vezes ela não fica perceptível. Mas parece que perdeu, né? Parece que perdeu, mas na realidade não, fez parte do cálculo e está naquela média ali.
Muito bem, este é o programa do SIMP, né, o programa de responsabilidade do Sindicato dos Municipais de Pelotas. E vamos seguir aí na sequência dos vídeos, com um vídeo sem áudio agora, que é o vídeo da audiência pública, Wagner. Audiência pública sem Wagner não, né? Sem áudio, né? O com Wagner, senão... Com Wagner e sem áudio. Que aí a audiência pública ela vai tratar aí, como já está aparecendo nas imagens, essa audiência pública foi esta semana e tratou do piso regional, né, reajuste do piso regional, do piso salarial regional aqui, né? E este foi um encontro dos movimentos sociais, movimento sindical, aí está duas centrais sindicais, a CUT, representado pelo Celso, e também a Força Sindical, representado, esqueci agora do nome do nosso companheiro aqui, mas já encontro aqui o nome dele. O debate desta audiência pública era a mobilização, na verdade, em busca do que as centrais definiram como reajuste para o piso regional. Então, as centrais definiram um valor de 17,33%, e o governo do estado, parece que foi ontem, antes de ontem, ofereceu 11,6%, o que foi considerado, pelo menos ouvindo a manifestação da CUT, um valor razoável em relação ao reajuste que pediam as centrais de 17,33%. Passando aí, são 4 faixas salariais, passando aí, se for computado o cálculo aí, se passar, no caso, o cálculo de 11,6% que o governo Tarso ofereceu, passa a primeira faixa para 610, segunda 624, terceira faixa 638 e quarta faixa 663. Antes de passar aqui para o Everton comentar um pouquinho sobre isso, dá para a gente também comentar sobre o piso nacional. Neste mesmo tema, vamos comentar também sobre o reajuste do piso salarial nacional, o mínimo nacional e o reajuste salarial dos trabalhadores da educação, conforme a lei do piso nacional, que é a questão de 2, 3 entendimentos aí, e no fim nós estamos na mesma, né, independente dos entendimentos. Mas, primeiro, piso regional, né, quem são os beneficiados? Porque muitas pessoas ligam e dizem, o piso regional agora subiu, né, o que tem a ver com o meu salário? No serviço público não está vinculado a nenhuma questão do serviço público, né, mas como é um debate de trabalhadores, né, o SIMP é filiado à CUT, filiado à federação também, companheiro aí do Sindicato da Alimentação, dos Metalúrgicos, tantos outros sindicatos aí que a gente contribui aí, né, e eles contribuído, né, com essa mobilização aí e essa parceria aí de luta fiel aí em busca de melhorias salariais e funcionais dos trabalhadores em Pelotas. Mas os beneficiados pelo piso regional, as faixas são variáveis por categoria. Então, o piso regional vale como referência nas negociações salariais. Ou seja, mesmo que vá para 610, 624, é uma referência que se conquistou, né, ao longo do Estado, que depois, nas convenções e nos acordos coletivos, aí é que vai se definir mesmo o valor de acordo com a categoria e com o seu sindicato. As exceções são quando a categoria não fecha acordo, né, ou seja, não consegue fechar um acordo, e trabalhadores domésticos que não têm convenções coletivas. Então, quem não tem convenções coletivas segue essa regra aí de reajuste. Também são beneficiados os servidores estaduais que têm salário inferior e assim recebem um complemento para chegar ao piso regional. Os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é o PNAD, de 2009, mostra que no estado 843 mil pessoas recebiam salário dentro das 4 faixas em rigor, ou seja, era respeitado, né, para essas 843 mil pessoas o salário até então, antes desse reajuste das 4 faixas. Outros 292 mil trabalhadores domésticos deveriam ser beneficiados, mas recebiam o mínimo nacional, que é menor aí que o piso regional, né? Mas, Everton, dá para a gente tirar alguns elementos aí em relação a esse reajuste, Com certeza. Não, o que a gente tem que fazer avaliação, né? Na realidade, como tu bem colocou, o piso regional ele é uma referência.
não é uma garantia. O valor de R$610 é importante que essa referência ela seja, né, uma referência boa, porque, como tu colocasses, vai mobilizar e vai servir aí de mobilização. As próprias centrais sindicais aí estão pedindo que os sindicatos não abram mão, né, desta referência, que façam acordos coletivos em cima, né, partindo desses 610, 600, né, dessas faixas, partindo dessas faixas. Então, obviamente que é importante. Agora também é óbvio que está muito além daquilo que o trabalhador realmente necessita, né? Dá para citar o Diese aí, né? Dá para citar o Diese. O Diese indica no Brasil aí que um salário mínimo para sustentar uma família com 4 pessoas seriam de 2.000 e alguma coisa, 610, enquanto as centrais sindicais comemoram, dentro da realidade de perda que nós vivemos hoje, né? Os trabalhadores vivem hoje, dentro dessa realidade de perda, 610 acaba realmente parecendo uma coisa mais, digamos, simpática. Só que está muito aquém daquilo que o trabalhador precisa para conseguir sobreviver dentro desse sistema. O que para mim fica de importante ressaltar em relação ao piso regional? Que, como tu colocou, é uma referência. Então é importante a mobilização e o fortalecimento das lutas que buscam negociação para chegar ao acordo, né, partindo, se possível, acima dos 610, né, acima desse piso. O que acontece? A gente sabe da dificuldade que tem o trabalhador da esfera privada em conseguir se mobilizar. Se o SIMP hoje já enfrenta a categoria dos municipários, já enfrenta perseguição, já enfrenta corte de ponto e por isso uma dificuldade grande de se mobilizar, existe uma dificuldade bem maior ainda com o servidor da esfera privada. Por isso é importante o SIMP se fazer presente nesse debate, como tu disse. Várias vezes sindicatos da alimentação, metalúrgico, ADUF, ASUF, todos nós, felizmente, temos aí uma parceria de lutas, né? Eles fazem parte das nossas mobilizações, nós das deles. Então é importante essa unidade. O que fica de lição? O que fica na realidade de rumo aí nessa história? A importância da organização do trabalhador. O trabalhador tem que estar organizado, o trabalhador tem que estar com disposição de enfrentar a realidade adversa que se apresenta para ir para a rua, para que 610 deixe de ser, né, uma vitória, para que a vitória seja muito maior, a vitória seja a dignidade dos trabalhadores. Infelizmente, o piso de 610 não garante dignidade. Dentro daquilo que vinha se apresentando, se desenhando, 610 é mais avançado, mas ainda está muito longe daquilo que a gente gostaria que fosse apresentado ao trabalhador. Com certeza 610 não garante, né, não garante uma vida digna aos trabalhadores. E por tudo que se trabalha, né, na esfera, tanto na categoria quanto na esfera privada, tudo que se trabalha, os trabalhadores realmente estão sendo cada vez mais desvalorizados. 610, né, representa essa desvalorização.